fala de várias encarnações, com todos esses detalhes, às vezes até minúcias de detalhes mesmo, né? Então você tem até sobre Jesus Cristo ali, sobre aparecimento de vários líderes religiosos, que não necessariamente são avatares, mas são líderes importantes, então aparece lá também o nome deles. Enfim, a literatura védica, ela é o maior acervo religioso da humanidade, e ele é gigantesco. Esse conhecimento, antes de ser escrito, ele já existia. Ele era um conhecimento de uma tradição oral. Oral, tá. Então, Krishna, ele fala na Bhagavad Gita, ele fala, esse conhecimento transcendental, eu passei para o Sol, para Surya, né? E Surya trouxe para o planeta Terra, para Manu, de Manu foi para Ikshvaku, e assim começou a tradição, a sucessão discipular no planeta Terra. Isso há muito tempo atrás, porque na visão védica se acredita que a humanidade existe há muito, muito, muito mais tempo do que a ciência atual acredita. Entendo. E hoje em dia, os caras vão descobrindo coisas e vão botando em xeque as teorias atuais, né? Elas vão desconstruindo, né? Vão desconstruir e falam, pô, tá estranho isso aqui. Você vai lá em Gopek Pek, lá, não sei o que é lá, pô, os caras descobriram que tem talvez 20 mil anos de idade, sabe? Uma construção super estruturada, de engenharia, com desenhos, com coisa. Você fala, não, isso daí não é pré-história, não é um monte de ser primitivo. Eram pessoas de uma sociedade avançada, até tinha tecnologia para fazer isso aí. Então você vai vendo que a história não é bem desse jeito. E as escrituras sagradas védicas corroboram isso daí. Tá. Né? Tem um livro escrito por um Hare Krishna, por dois Hare Krishnas na verdade, chamado Arqueologia Proibida. São dois arqueólogos Hare Krishnas que escreveram. Um deles já faleceu, o outro ele chama Michael Cremo, o nome civil dele. E ele, de vez em quando, ele até aparece naquele... tem um seriado de televisão chamado Alienígenas do Passado. Sei. Às vezes ele aparece lá, falando lá, Tá. né? Porque ele demonstra os erros que ocorrem na arqueologia, que às vezes os caras pegam coisa muito antiga, mas eles não acreditam. Falam, não, isso aqui deve ser não pode estar aqui, isso aqui foi alguma contaminação, alguma coisa errada. E aí é um livro dessa grossura, porque os caras são cientistas, então eles põem assim as coisas muito técnicas, Tá. né? Então, colocando em xeque aí o conceito atual da história que nós temos, né? Então, esse conhecimento védico, ele é uma tradição oral que se perde no tempo, ninguém sabe quando é que surge. Mas nós temos as eras: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, as 4 eras. Na Satya Yuga, os seres humanos viviam muito, tinham uma ligação muito forte com a espiritualidade, eram pessoas bastante tendências espirituais, pouco egoístas, o processo de yoga para essa época, de acordo com as escrituras, é a meditação. Então eles meditavam por anos. Tá. A conexão é meditação. O cara sentava, cruzava as pernas e meditava por anos. Imagina, hoje em dia você medita meia hora, você está todo podre lá. Levanta a perna adormecida, dor nas costas, o cara todo passando mal. Apesar que um tempo atrás teve um rapazinho, um budista, que ficou meditando durante várias dezenas de dias. Eu não sei se você ficou sabendo disso. Até falar de Guinness, né? Do Guinness Book. Mas era um budista, um rapaz que ficou debaixo de uma árvore, assim, meditando. Ele não comia, não bebia, não ia no banheiro, não fazia nada. E aí o pessoal da Discovery colocou
as câmeras falaram, não, se ele sair daí, se alguém chegar para comer, aí nós vamos... E os caras não acreditaram, ficaram de algumas dezenas de dias. Já foi demais isso para essa era. Mas na Satya Yuga os caras meditavam por anos, dezenas de anos. Enfim, isso na Satya Yuga. Na Treta Yuga, as pessoas também tinham uma ligação maior com a espiritualidade, mas já não era tão pura como na Satya Yuga. E aí o processo dessa era fazer yagyas. Yagyas são sacrifícios de fogo. Então as pessoas faziam grandes sacrifícios para Deus, para Deus Supremo e para os semideuses. E fazia aqueles sacrifícios gigantescos que duravam também muitos e muitos dias. Aí na Dwapara Yuga também havia essa ligação maior com Deus, mas já era menor do que na Treta Yuga e bem inferior à da Satya Yuga. Nessa época, o processo yógico recomendado pelas escrituras é adoração às deidades no templo. Você faz deidades de acordo como Deus orienta. Deus explica como é que faz a deidade. Aí você canta mantras, oferece e ele se manifesta através daquilo. E é interessante isso porque muita gente fala, então vocês são idólatras. Porque, de acordo com a Bíblia Sagrada, você não deve fazer imagens, você não deve cultuar, prestar culto, adorar, nada disso. Né? Então, não é bem assim. Se você pegar a Bíblia, nessa parte que está falando isso, é o Decálogo, né? Explica lá que você não deve fazer imagens. Não farás para si imagens. Não farás para si. Porém, você vira algumas páginas e Deus fala para Moisés, ele está construindo tipo uma sinagoga, fazendo a sala dos incensos, fazendo a sala onde mata os animais, e aí aonde tem o propiciatório, que é a Arca da Aliança. Aí ele fala, esculpirás 2 querubins de ouro, e colocará em cima da arca, um de frente para o outro, e dali eu me manifestarei e direi para você o que deve ser feito e não deve ser feito para o povo de Judá, para os hebreus. Aí você fala, peraí, mas não falou lá que não pode fazer imagem? Como é que fez os querubins? E Deus falou que vai se manifestar ali ainda, né? É porque ali está dizendo que não farás para si. Você não pode inventar uma imagem da tua cabeça. Mas quando é Deus que te orienta, faça assim, assim, isso está autorizado. O errado é fazer o bezerro de ouro. Deus não mandou fazer aquilo. Então Moisés, quando desce da montanha, chega lá, os caras fizeram um bezerro do nada e estão adorando. Isso é idolatria, isso é falso. Mas quando Deus fala, mesmo na Bíblia também tem um momento das pragas, onde os faraós lá, o faraó e os magos do faraó mandam as cobras picarem os judeus. E as cobras começam a picar e matar os judeus. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, esculpe uma serpente de bronze e põe em cima do teu cajado, e eu me manifestarei dali. E todo aquele que for picado por essa serpente, se você mostra essa imagem, e será curado. Então tá vendo? De novo, mas aí pode, porque foi Deus que falou para fazer. Então quando na Índia é a mesma coisa, na cultura védica é a mesma coisa. Você só pode fazer deidades de acordo como está descrito nas escrituras. Não é uma coisa caprichosa, pessoal. Não é um bezerro de ouro. Não é uma construção. Exatamente, não farás para ti. Então é só quando Deus permite. Então na Dwapara Yuga o processo era a adoração de deidades no templo.